João, estou gostando dele muito, como o meu obreirinho, que ele já louva. Já está perdendo a timidez, né, João? Ele já louva, já assiste o culto aí. Daqui a pouco ele está pregando igual a Bia, né? Tá certo. Vamos batizar ele ainda esse ano. Vamos nos organizar para fazer o batismo do João e dos nossos irmãos também que querem fazer o batismo. Olha aí, tá certo. Pode ser. As crianças são instrumentos de Deus. Deus quer usar todos nós, na verdade. Então, sem perca de tempo, abra lá sua Bíblia em Romanos 10. Nós vamos matar esse capítulo 10 hoje, se Deus quiser. E só agradecer a Deus pela vida de vocês. Que vocês vieram essa noite aprender um pouco a palavra do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos pela vida dos nossos obreiros, nossas obreiras que estão aqui, a igreja, Senhor, os nossos irmãos que estão na live, que eles possam ser edificados, exortados e consolados pelo poder da Tua palavra. Faz conforme o Teu querer nessa noite e a Tua vontade é que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse capítulo 10 é muito interessante, muito forte, muito profundo, porque Paulo ainda vai estar falando sobre Israel, sobre o seu povo, o povo que Deus chamou, o povo que Deus elegeu, o povo que Deus fez grandes promessas. E Paulo vai continuar batendo nessa tecla, porque Paulo era um homem muito preocupado, não somente com a igreja que estava chegando, os irmãos que estavam se convertendo a Jesus, a Yeshua, mas também, principalmente, aos seus irmãos, os judeus, que muitos não estavam entendendo aquilo que Paulo já estava ensinando, estava trazendo para a igreja. Então Paulo ele vai suplicar nesse capítulo 10 para que os seus irmãos, a palavra do Senhor, venha a ser plantada em seus corações. Por isso que o tema hoje vai do capítulo 10, de 1 a 21. Mas vamos até o 15 e depois até o 21. Então Paulo suplica a Israel que creia no Messias. Olha a preocupação dele, do apóstolo Paulo. A preocupação dele, a firmeza dele, era para que os seus irmãos viessem crer que Jesus já tinha visto, já tinha vindo na terra, já tinha feito a sua obra. E hoje, queridos, essa luta continua. Essa luta ainda nós vemos hoje em nossos dias, que não são todos realmente os israelitas, os judeus que estão hoje lá na Palestina, que creem em Jesus. Se você chegar hoje em Jerusalém, visitar Jerusalém ali no Muro das Lamentações, você vai lidar com muitos cristãos lá. Mas se você for fazer uma pergunta para um judeu, então na rua, se eles creem em Jesus, eles falam que nem conhecem Jesus, a maioria. Então hoje a gente vê que essa dureza ainda permanece no coração deles, porque eles não creram que Jesus é o Messias. E Paulo vai suplicar a eles, vai escrever para que Deus venha abrir o seu entendimento. Por isso que ele começa esse versículo dizendo: irmãos, o desejo do meu coração. Olha como ele era preocupado. Ele era preocupado com a vida espiritual do seu irmão. Ele era preocupado em que os irmãos viessem entender profundamente a nova aliança, que Jesus vem para cumprir o Velho Testamento. Jesus vem para cumprir todas as profecias. Por isso que aqui em Deuteronômio, eu vou até puxar aqui Deuteronômio 18, que é um clássico da igreja. Você pode só ouvir aí rapidinho. Diz assim desse profeta que haveria de vir. É uma profecia que se cumpriu, porque Jesus é o Messias. A profecia de Deuteronômio 18 diz assim, vou ler para você aqui nessa noite, para que essa mensagem venha se tornar ainda mais profunda. Moisés diz assim ao povo que está no deserto, porque aqui em Deuteronômio
você vai ver que Paulo está fazendo uma revisão de todos os livros, de Gênesis, de Êxodo, de Levítico e de Número, resumindo, para que o povo viesse a entender o que viria para frente, porque o Velho Testamento, nós temos que entender que ele apontava para Cristo. Cristo é o cumprimento do Velho Testamento. Por isso que ele faz uma nova aliança com os seus discípulos, e agora tudo que ele vai ensinar é que precisa ser feito. Por isso que ele dá o ide, vão por todo mundo e ganhe discípulos de todas as nações. Mas olha a profecia que diz, Paulo queria que entrasse em seus corações, porque a profecia diz assim sobre o Machia, o Messias, Jesus: portanto vou suscitar para eles um profeta, esse profeta é o Messias, como tu, Moisés. Moisés era o grande profeta do Antigo Testamento. No meio dos seus próprios irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca. Você lembra quando Jesus entrou no templo, desde quando ele era do tamanho do João, que ele foi visitar lá, que o impacto que ele causou, porque o conhecimento dele era do outro mundo, era uma coisa espiritual forte, porque ele era o escolhido, ele era o Filho de Deus. E as pessoas ficaram impactadas com o ensino dele já em criança. Então é isso que Moisés quer dizer. No meio dos seus próprios irmãos colocarei minhas palavras em sua boca. Por isso que quando Jesus pregava, mas que ensino é esse? De onde esse homem é? As pessoas começavam a criticar. Não, ele não é um Galileu, filho de José. Começavam a criticar ele porque a palavra de sabedoria estava na boca dele. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E no 19, e será que qualquer pessoa, é isso que Paulo quer colocar nos corações dele, está preocupado porque muitos estão abandonando, não estão acreditando. E será que qualquer pessoa que ouvir as minhas palavras do Machia, de Jesus, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia o profeta que ousar disser em meu nome alguma palavra que eu não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto na antiga aliança. Isso aqui é profundo. Só que quando chega Yeshua, você não precisa mais apedrejar mais ninguém. Algumas coisas têm que ficar de lado. E eles queriam permanecer nas obras da lei, nas leis civis, nas leis cerimoniais do Antigo Testamento, que muitas coisas não precisava mais, porque Jesus já estava vindo. É isso que ele está falando, irmãos. O desejo do meu e a minha oração a Deus pelos israelitas, que eles sejam salvos. Porque o coração deles estava tão duros, tão presos, que eles não queriam realmente receber o ensino da palavra de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Não sei nem para onde foi o passador. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Por quê? Porque eles conhecem a palavra. A promessa foi entregue nas mãos deles. Cadê meu passador? Será que engoliu? Está aqui, ó. Então a palavra foi entregue nas mãos deles. Eles conheciam a palavra, mas o problema é a pedra de tropeço, querido. O problema todo é Jesus. Que eles não acreditavam que Jesus era o Machia, o Messias. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Por isso que Jesus falou em Mateus 23, fariseus hipócritas, porque ele se vestiu como tal, para parecer para as pessoas que ele era os religiosos, pessoas profundas, mas o seu coração era como um sepulcro caiado. Os seus corações eram duros. Eles viam as pessoas, isso aí é pecador mesmo, deixa ele ficar para lá. É por isso que quando Jesus visitava a casa das pessoas, como diz Zaqueu, esse não é profeta visitando Zaqueu, aquela mulher que beijou os pés dele, criticava Jesus por causa disso. Porque ele se achava o tal. É isso que Paulo quer ensinar.
Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento profundo. Porque se eles se baseassem, realmente eles aceitariam a palavra do Mashiach e glorificavam o nome do Senhor Jesus. E não é diferente de hoje, querido. Não interessa você conhecer a palavra. Não interessa você ter zelo para a palavra, mas não viver a palavra no profundo. Não vale nada para Deus. O que vale é você ter o conhecimento e testemunhar esse conhecimento na tua vida. É isso que vale para Deus. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, que era o que os fariseus faziam, não se submeter à justiça de Deus no profundo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação agora da nova aliança de todo aquele que crê no planeta Terra. Mas pastor, é o fim da lei que dizer que a lei acabou? Negativo. Ele está falando daquilo que Deus realmente deixou de lado, algumas coisas da lei de Deus que não precisava mais, só bastava você olhar para o Mashiach. Por isso que ele falou para Nicodemo: você precisa nascer de novo, rapaz, porque você está vendo que eu estou ressuscitando, você está vendo que eu estou fazendo grandes obras. Mas como eu posso voltar? Olha o entendimento de Nicodemo: eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Eu disse: não, você precisa nascer do Espírito, no profundo, e reconhecer que eu sou o Messias, eu estou aqui para mudar a tua vida, a tua história. É isso que Deus está dizendo. Então, porque o fim da lei é Cristo, por quê? Porque tudo apontava para ele. Então, se ele já chegou, agora o que ele falar que é a verdade, o que ele ensinar que tem que ser seguido. Mas o coração do homem é um coração duro, porque o fim da lei é Cristo agora para todo o planeta Terra, através da justificação pela fé no Mashiach, em Jesus Cristo. E Paulo estava preocupado porque ele estava jogando no lixo o reconhecimento do Filho de Deus. E até hoje é assim. Eles estão com o coração endurecido. E essa profecia só vai se cumprir em Zacarias, quando ele retornar. Eles vão olhar para Jesus, aquele que eles juraram, aqueles que ele mandaram para a cruz do Calvário. E o profeta diz que nessa hora que Jesus rasgar o céu, que ele descer em glória com a sua igreja, com o povo santo, na novo céu, na nova terra, aí, meu irmão, vai ser um chororô lá em Jerusalém. Aí eles vão acreditar nele. Vocês estão entendendo? Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Não somente dos judeus, incrédulo, mas de toda a igreja, de todos os povos e nações dessa terra. A pessoa ela pode estar lá no Japão agora. Se ela crê em Deus, ela é automaticamente salva. E se ela crê em Deus, ela é automaticamente incluída nos planos de salvação, passando a ser o co-herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Continuando, versículo 5 do capítulo 10. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, porque a lei confronta, mostra os nossos pecados, revela que somos pecadores e aponta para o Mashiach. Só que você não pode pegar a lei e colocar ela no pé da letra e excluir as pessoas. É por isso que tem muitos religiosos, é por isso que tem muita seita por aí, porque a pessoa recebe no pé da letra, quer seguir o pé da letra e ela se torna já um santo na terra. Ela te proíbe tu pintar teu cabelo, ela te proíbe tu passar perfume no braço, vira uma seita. São os religiosos atuais que tá minado aí no planeta Terra. Aqui no lado tem uma que não entendeu o mistério da palavra de Deus, ela precisa ser liberta. Mas a justiça, olha aqui como é lindo, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, fazer Cristo descer, porque se a pessoa não crê. É por isso que eles ainda estão aguardando o Messias, os judeus até hoje, pastor James, porque eles não creram que ele veio. Então, se tu não crê, tu está
sacrificando de novo ele. Enquanto eles estão esperando o Mashiach se revelar em Jerusalém nos dias atuais, a gente já está esperando a volta dele, porque a gente creu, a gente causou ciúme neles. É a igreja que está fazendo a obra. Ou quem descerá do abismo, isto é, para fazer subir Jesus dentre os mortos? Isso já aconteceu. Precisa mais. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé agora em Cristo. Estamos proclamando, Paulo está falando, eu estou pregando, mandando lá para Éfeso a carta que ele pregou, mandando lá para Colossos, mandando lá para Tessalonicenses, para Gálatas, para toda a região do Império Romano. Paulo está escrevendo e mandando as cartas, porque o evangelho tem que ser proclamado. Enquanto Paulo está fazendo isso, os caras querem matar ele, irmã Raquel. Os caras querem criticar o ministério dele. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está aqui o segredo para quem quer ser salvo. A Bíblia deixa bem claro. Tu crer que Jesus é o Messias? Tu crer que ele ressuscitou dos mortos? Porque tu não tem que crer só que ele é o Messias. Tu tem que crer que ele veio e ressuscitou dos mortos. Que ele é o primogênito dos mortos. Que ele veio tragar a morte. A morte não tem poder sobre ele. Por isso que no final do dia ele vai ressuscitar do pó da terra. Se você confessar com a sua boca, Paulo pregando, que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque a maioria dos judeus do primeiro século, principalmente a classe dos saduceus, que era a elite da sociedade da época, não criam na ressurreição. E Paulo já está dando um tapa nele. Se vocês não crerem que ele ressuscitou, que ele veio, vocês estão fora com Deus. Vocês estão fora do plano da salvação, vocês estão fora da nova aliança com Deus. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado a partir de agora. Ninguém envergonhado. Jesus não envergonha ninguém. Pelo contrário, ele abençoa, ele abre as portas, ele cura, ele ressuscita, ele faz o que ele quer, ele é Deus. Ele anda sobre as águas, ele multiplica pães e peixes, ele é o Mashiach. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia, olha a condicional, jamais será envergonhado. Jamais será deixado de lado. Porque a nossa confiança tem que estar nele. É nele, querido. É nele a nossa confiança. Não há agora diferença entre judeus e gentios, Paulo está nos ensinando. Pois o mesmo Senhor agora é Senhor de todos do planeta Terra. E abençoa ricamente todos os que invocam, porque aquele que invocar o nome do Senhor em qualquer lugar hoje desse planeta Terra será salvo. Mas tem que crer no seu coração. Você crê, irmão? Se você crê, você é uma pessoa salva. Você crer que Jesus ressuscitou dos mortos, você é salvo. Você é abençoado por Deus. Olha aí que Paulo vai dizer. Paulo sabe que ele vai ter esse questionamento, missionário Roberto. Que as pessoas vão fazer essas perguntas para ele nesse livro. Ele já está tirando todas as dúvidas de quem vai ler esse livro. Será que ele era inteligente? Será que ele era cheio do Espírito? Pois como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver? Não tem lógica. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas é o evangelho. Quando de você for, você tem que pregar, falar de Jesus. Se a gente for lá para Santa
Sábado, nós temos que falar de Jesus lá. Não vai ser só um banquete material, aniversário. Não, nós vamos fazer a obra. Está na cabeça da serpente lá. Tem que ter o culto espiritual. Tem que ter a pregação. Agora, Paulo vai afirmar que Israel não tem de que se excusar. O que ele quer dizer o entendimento no original? Que Israel não tem desculpa. Que nós que estamos aqui, não temos desculpa de não fazer a vontade dele. Porque ele já fez a sua parte. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. O evangelho não aceitaram Jesus. Pois Isaías diz, já estava escrito que ia acontecer tudo, Paulo está dizendo. Já está escrito. Já está escrito quem vai aceitar, quem vai rejeitar. Já está tudo escrito, querido. Não tem para onde correr. Ninguém pega Deus de surprise. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Porque sabiam que as pessoas iam rejeitar o Mashiach. Paulo sabe que hoje eu estou ministrando, mas se tiver aí um capeta esquerdista, ele não vai crer, ele é ateu. O coração dele está endurecido. Agora, se ele abrir o coração para Deus, Deus salva ele, restaura a vida dele e transforma a vida dele. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Jesus. A palavra tem que ser ministrada. Por isso que o culto de ensino tem que ser ensinado. Não só o culto de ensino, todas as nossas pregações. Esse é o verdadeiro evangelho. A fé vem pelo ouvir a mensagem. A pessoa não sabe ler. Olha como Deus é inteligente. Tu não sabe ler, tu não consegue ler, mas tu não és surdo. Tu ouve e pelo teu ouvir, pelo teu crer, tu é liberto, tu é salvo. Aí não tem desculpa. Pastor, eu não sei ler, mas tu não és surdo. É isso que ele quer dizer. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra da nova aliança, do novo entendimento de Jesus Cristo. Já estamos terminando. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, Paulo está dizendo. Eles estão se fazendo de coitadinho. Claro que eles ouviram. Foi entregue na mão deles a promessa. O problema é que eles não quiseram. Eles não quiseram e Deus levanta a Sueli para louvar ele. Eles não quiseram, Deus chama o pastor para servir a ele, o pastor Fredson. Eles não quiseram, Deus chama o Jermson para servir a ele. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. O que era que João Batista pregava? Lambava eles. João Batista era um profeta que pregava lambada de Jeová na costa deles, no primeiro século. Então foi pregado, foi preparado, houve uma preparação. E suas palavras até os confins do mundo está se cumprindo hoje. O evangelho está sendo pregado em toda a parte do planeta Terra. Nos países muçulmanos, na China está crescendo a igreja, no Irã está crescendo muito a igreja. Estão matando, mas está crescendo. Na Nigéria estão matando, mas está crescendo. No Sudão estão matando, mas está crescendo. Porque tem que se cumprir a profecia. As suas palavras até os confins do mundo. Por isso que ele falou para Jerusalém em Atos 1. Olha, não somente aqui, vocês vão pregar agora para Israel, mas a palavra vai até os confins dessa terra. E a palavra hoje está na nossa mão. A responsabilidade está na minha e na tua mão de levar e trabalhar para o reino do Senhor. Dá uma glória para Jesus. Já estamos terminando. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. É o que está acontecendo hoje. Hoje essa profecia está se cumprindo. Por quê? Porque nós somos a igreja.
Nós estamos causando ciúme em Israel. Israel tem ciúme da igreja, porque a gente acredita que Jesus é o Mashiach, que ele já veio, e eles não acreditam. A maioria não acredita. E a gente está causando ciúme. Eles se iram, essa profecia se cumpre. Se tu falar em Jesus hoje lá em Jerusalém, é capaz de ter um cara, se ele for ortodoxo, é capaz de ele jogar a Bíblia em ti. Hein? Então está se cumprindo, querida, a palavra de Deus. Versículo 20. Isaías diz ousadamente: fui achada por aqueles que não me procuravam, que somos nós, os gentios, a igreja do Senhor que está ministrando e pregando e fazendo a obra. Isaías diz ousadamente: fui achada por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Hoje Deus está se revelando aos profetas modernos, aos profetas que estão por aí. Eu digo profeta de Deus, não gaiata, que tem muito gaiata por aí roubando a igreja de Deus e vendendo o evangelho de Deus. Mas tem muita mulher de Deus e tem muitos jovens, tem muito homem de Deus, mulheres de Deus pregando, e Deus está usando. Essa profecia se cumpre hoje. Isaías diz ousadamente: fui achada por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A pessoa está orando, está buscando a Deus, e Deus vai revelando para ela as coisas. Deus mostra em sonho. Deus vai abrindo a nossa visão. Por isso que a profecia de Atos diz que ele abriu os olhos dos jovens, dos velhos. A gente ia ter sonho, ia fazer coisas tremendas. Está se cumprindo, querido, em nossos dias. E o último versículo para matar o capítulo 10 de hoje. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Pensa num povinho rebelde ao povo de Israel. Você viu o que aconteceu no deserto, não foi? Para chegar na terra prometida, meu irmão, era para ser 40 dias, foi 40 anos, meu irmão. E o povo era rebelde, caía maná do céu. Deus abençoava e os caras queriam brigar com Moisés. Deus abençoava e estava criticando, queriam voltar para o Egito. Foi uma luta muito grande, querido. Olha só. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos, Deus estendendo a mão, abençoando a um povo desobediente e rebelde, porque não creram na palavra de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. É até aqui hoje. Eu vou orar por você que veio ao culto. Que bom que você está aqui. Seja edificado por Deus nessa noite.